Olá, pessoal. Vamos agora continuar o assunto que já foi introduzido na videoaula anterior, que é o escoamento gradualmente variado, tá? No curso de hidráulica da UFAL, a Federal de Alagoas, esse é o último assunto do semestre letivo, sendo que no curso de graduação nós ficamos somente na análise qualitativa dos perfis de linha d'água. Não entramos nos detalhes de cálculo, nos métodos de cálculo. Vamos lá então. Então vamos lá para a análise das linhas d'água. Bom, a gente viu num vídeo anterior que essa é a equação diferencial do escoamento gradualmente variado, tá? Agora, para entender no que resulta o trabalho dessa equação, nas famosas curvas lá do escoamento gradualmente variado, curva M, S, A, H e C, é interessante fazer o que fez, o que está lá no livro do professor Márcio Batista e da professora Márcia Lara. Eles reduziram, lá mostram uma forma de tratar essa equação criando duas funções, tá? De modo que trabalhando a equação e usando essas duas funções f1 e f2, nós reduzimos aí, simplificamos a equação diferencial do escoamento gradualmente variado. Ela fica nessa forma aí que vocês estão vendo, tá? Esse S0 multiplica toda essa operação aqui de divisão. Essa função, então, a função f1 tem essa cara e a função f2 tem essa cara. Aqui R é o raio hidráulico, N, coeficiente de rugosidade de Manning. Bom, a gente viu das aulas anteriores que a linha de energia, a declividade da linha de energia SF é estimada por uma equação do movimento uniforme, tá? Então, é justamente o que está aqui, a equação de Manning. E se vocês fizerem F1 igual a 1, justamente vai aparecer a equação de Manning. Embaixo nós temos o número de Froude, tá? Quando F2 é igual a 1, nós temos a equação Q2B igual a GA3, que é a equação que serve para o cálculo, por exemplo, da profundidade crítica. É a equação válida para o regime crítico, certo? Vamos lá então. Essas duas funções são funções decrescentes. Então, f1 decresce com y e f2 também. Aqui, mais uma vez, nós estamos utilizando como eixo das abscissas, esse eixo vertical, e das ordenadas, os eixos horizontais, como é de praxe em alguns casos na hidráulica, não é? A hidráulica de canais. E aqui dá para ver direitinho, né, quando a f1 é igual a 1, você então aqui se transforma na equação de Manning e a profundidade é exatamente a profundidade chamada profundidade normal, que é o nome que a gente dá à profundidade que ocorre para uma vazão Q, o movimento uniforme. Então, movimento uniforme para a vazão Q e características do canal de rugosidade, geometria e de declividade, tá? Para essas características, a profundidade yn, ou às vezes chamada de y0, é a profundidade do movimento uniforme. E ela ocorre justamente nesse caso dessa função, quando f1 é igual a 1. Na outra função, há uma coisa semelhante, só que ao invés de ser com a questão do movimento uniforme, é com o regime do escoamento. Então, quando o f1 é igual a 1, nós temos um regime crítico, tá? Inclusive, a gente viu que isso aqui é o número de Froude. É o número de Froude disfarçado de função f2, não é isso? Então quando o f2 é igual a 1, nós estamos exatamente, o canal está funcionando em regime crítico, tá? Então, f1 é igual a 1, nós temos a equação de Manning. f2 igual a 1, nós temos a equação do número de Froude quando o regime é crítico, ou seja, Froude é igual a 1. Vamos continuar aqui. Se você olhar direitinho ainda esta equação, para reforçar o que foi dito no slide anterior, né? Então, aqui escoamento uniforme, quando f1 é igual a 1. E se você observar, quando f1 é igual a 1, esta equação, o que é que acontece?
o numerador tende para zero. De forma que acontece o quê? A derivada é zero. Ora, qual é o escoamento cuja profundidade ao longo da direção longitudinal, que a gente denota pela variável x, qual é o escoamento cuja profundidade ao longo dessa direção longitudinal nunca se altera? É o escoamento uniforme. É o escoamento, então, onde a função profundidade, função de x, não muda. Se não muda, a derivada é zero. Não cresce nem decresce. Se permanece constante. Isso, curva F1. Quando a gente vai para a curva F2, relembrando o regime crítico, não é isso? Então, profundidades acima da profundidade YC, regime subcrítico. Então, todos os valores de F2 menores que 1, se você pegar aqui, né, você vai na curva e vai achar o quê? Profundidades maiores que a profundidade crítica. Tá? Talvez até fosse melhor eu ter colocado esta frase aqui, né, aqui na horizontal também, porque para mostrar, né, a relação de F2 menor que 1. Se F2 for maior que 1, se você pegar aqui na curva, sempre você vai achar y valores de profundidade menores que YC, ou seja, regime supercrítico. Tá? Com relação à derivada, tá? Eu vou falar em parte aqui e vou retomar mais tarde. O que acontece é que o denominador é zero. E aí gera uma condição que a gente vai tratar mais tarde, né? Denominador zero, temos alguns problemas matemáticos, mas que vai ser explicado lá na frente como é que isso é resolvido do ponto de vista hidráulico. Ou seja, como se essa derivada tendesse para o infinito, a tangente, né, tendesse para o infinito. Tá? Bom, outra coisa interessante é que se você observar o sinal de F1 e F2, os dois ao mesmo tempo, né? O sinal do numerador e do denominador em relação ao número 1, você vai ter a derivada crescente ou decrescente. Vamos ver? Por exemplo, se a função f1 for maior que 1, tá? E a função f2 também for maior que 1, ou seja, os dois sinais coincidem em relação ao número 1, isso aqui dá o quê? Menor que zero em cima, menor que zero embaixo, menos com menos dá mais, a derivada é positiva e y cresce. Tá? Por que eu estou analisando isso? Y cresce, y decresce. Ora, eu não estou diante do escoamento gradualmente variado? Essa palavra variado vem de onde? Da variação de y com x. Então a gente tem que saber na formação das curvas, das famosas curvas de escoamento gradualmente variado, como é que se explica aquele formato, ou seja, porque em alguns momentos o y no escoamento gradualmente variado cresce, e em alguns momentos o y decresce. Bom, mas vamos continuar. Se f1 for menor que 1, aqui vai dar positivo. Se f2 for menor que 1 também, aqui vai dar positivo também, mas com mais dá mais, e aí y também cresce porque a derivada é positiva. Não vou ficar aqui nos detalhes, mas os outros dois casos vocês podem depois fazer como exercício de observação, né? E eu já coloco aqui na tela. Quando os sinais não concordam em relação ao número 1, a derivada é negativa e o y decresce. Vamos voltar a isso mais tarde, essa história aí toda, tá? Só resumindo, as duas funções. A função f1 tem relação com a equação de Manning e a função f2 com a equação do número de Froude, tá? A função f1 é igual a 1, nós temos exatamente a equação de Manning com y igual a yc. E a equação f2, quando f2 é 1, nós temos exatamente a equação que é válida para o regime crítico. E mais uma vez, se os sinais de f1 e f2 tiverem o mesmo concordarem, né? Se f1 e f2 tiverem o mesmo sinal em relação a 1, você tem a derivada positiva e por isso a função y cresce, é crescente, e caso contrário, a função y é decrescente. A gente continua no próximo vídeo
para não ficar muito longo, tá, pessoal? Muito obrigado.